Olá, estudante, olá, aprendiz, bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula aqui do nosso curso. E queria te trazer nessa aula um assunto sobre procrastinação. E assim, não é bem um assunto que eu normalmente iria tratar, embora eu já tenha falado disso uma vez ou outra ali, talvez no módulo de organização, ou quando a gente fala do assunto organização. Só que recentemente eu andei lendo esse livro aqui, certo? O Sem Esforço, do McGill, que é uma continuação do livro Essencialismo. E lendo esse livro eu tive um insight, e aí de repente eu entendi um jeito didático de falar de procrastinação. E por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, tá? Fiquei bem empolgado até com esse tema, né? Eu cheguei a escrever um roteirinho, você já vai ver, porque eu acho que é um tema importante, né, pra gente tratar quando a gente fala de rotina de estudo, mas é também um assunto que amplia, né? A gente fala de procrastinação quando fala também de atividades do dia a dia, de planejamento, produtividade e tudo mais. E por conta disso, então, eu resolvi gravar esse vídeo. É o tipo de assunto, é o tipo de conhecimento, é o tipo de saber que eu acho que para o estudante é também de interesse, tá? E vou já te explicar, então, por que a gente vai tratar disso e de que jeito a gente vai tratar disso e de que forma, né, qual foi esse insight que eu tive para te ensinar o que é procrastinação e como lidar com isso, né, da melhor forma. Então, repara, eu vou te mostrar o problema, para que você aprenda a lidar com o problema, né? Então a gente parte desse princípio de que é necessário, primeiro, conhecer o problema para daí trabalhar em cima dele para ter uma melhor solução. Então, vamos lá. Eu vou trazer aqui você para o meu quadro, tá? Para a gente rabiscar. Você vai ver que tem bastante coisa por aqui. Esse é o tipo de aula que, se eu fosse você, eu acompanhava, parava agora a aula, pegava lá meu caderninho e acompanhava. Claro que isso você já devia estar fazendo desde o início das aulas, porque eu já te orientei sobre isso, certo? Então, vamos lá. Repara só. Primeiro, vamos começar do começo, começar do básico aqui. Trago aqui para você, então, esse primeiro ponto, né? A gente vai falar de procrastinação por quê? Por conta dessa premissa, né? A procrastinação é um problema. Então, se eu quero resolver esse problema, antes de tudo eu preciso conhecer o problema para daí pensar em formas de solucionar isso. E o primeiro ponto aqui é definir, né, o que é, no fim das contas, a procrastinação. Né? Esse palavrão que está super na moda, você vê bastante gente falando sobre isso, mas aqui eu quero te dar uma ferramenta metacognitiva para você tratar disso, para você lidar com isso da melhor forma possível. Tá? Então, acho que a grande novidade que eu trago aqui para você não é conceitual, mas é a forma didática de lidar com isso. Então, vamos entender primeiro aqui o seguinte, ó. Procrastinação, o que é isso? Né? Procrastinação é um problema. É um problema que vem disso aqui, de um comportamento, certo? Então, esse comportamento procrastinador que a gente tem é um comportamento associado a uma decisão. É quando você decide não fazer alguma coisa. Então, o que é procrastinar? É quando você deixa para depois. É você pensar e falar e decidir inconscientemente o quê? Depois eu faço. E aí, nesse depois, você vai deixando. E quando vê, você acumula tarefas, acumula compromissos, acumula problemas. E você, às vezes, começa a ter problemas para gerenciar tudo isso. Resultado disso, estresse, sobrecarga, improdutividade, né, rotina travada. Isso mexe com a tua ansiedade e deixa você numa situação que pode afetar a sua rotina de trabalho, sua rotina de estudo, sua rotina pessoal, enfim, um todo aí de problemas, tá? Então, procrastinação é um comportamento associado a você decidir não fazer uma tarefa. Agora, olha o detalhe. Quando você decide não fazer uma tarefa que precisa ser feita, então é alguma coisa que você tem sim que fazer. Só que a palavra mágica aqui é quando você decide não fazer essa tarefa no tempo agora. E aí você faz o quê? Você deixa essa tarefa para depois, tá? Então, procrastinação é quando você decide não fazer uma coisa que você devia fazer agora e fala, depois eu faço. E a gente sabe o que acontece com esse depois, né? Então, você deixa essa tarefa que precisa ser feita, então tem essa relação com essa tarefa que precisa ser feita. Repara que eu escrevi isso aqui 2 vezes porque é importante. E aí você deixa de fazer agora para fazer depois. E nesse depois você vai acumulando outra tarefa e outra, e as coisas vão estourando prazo e você não faz, não se resolve e acaba criando aí toda uma pilha de estresse. Então, qual que é o ponto-chave aqui? Quando a gente fala de procrastinação, existe aqui para o nosso cérebro, né, uma espécie de cálculo mental. Quando você decide não fazer alguma coisa, não é porque você decidiu. Na verdade, é o teu inconsciente. A gente vai chamar ele aqui de monstrinho, tá?
E o teu inconsciente decide não fazer alguma coisa e vai empurrando as tuas atividades para depois, baseado num cálculo, certo? Esse cálculo aqui é um cálculo utilizando esses dois elementos. Primeiro, uma percepção de benefício ou de valor. Então, se você tem uma tarefa para fazer, por exemplo, eu tenho que fazer um simulado de matemática. Então, você tem que pensar, o teu cérebro vai pensar assim, tá? Qual é o valor disso? Qual é o benefício disso? O que eu ganho com isso? E aí, você vai avaliar também a sua motivação. Qual é a sua vontade de verdade de fazer isso, certo? Porque aí o teu cérebro vai juntar isso aqui, ó. Esse valor com a tua vontade e em cima disso ele vai fazer uma espécie de cálculo de custo-benefício. Por quê? Ele vai pensar, o teu cérebro preguiçoso, né? Às vezes, vai pensar o quê? Ele vai pensar justamente no custo disso tudo. Então, eu tenho lá que fazer um simulado de matemática. Eu sei que ele tem um certo valor, eu sei que, né, seria importante eu fazer, mas será que eu estou com vontade? Será que o custo, a energia, o trabalho que vai dar vale o benefício que eu vou ganhar? Então, essa matemática muito doida, inconsciente, que você faz em milésimos de segundos, é o que diz que você vai deixar isso para depois ou não, tá? Então, esse cálculo, ele tem esse detalhezinho aqui, ó. Por que às vezes a gente decide não fazer alguma coisa? Por que às vezes a gente prefere enrolar e deixar para depois? Porque nesse cálculo, a gente percebe, né, o teu inconsciente, na verdade, percebe que às vezes existe um alto custo, uma baixa motivação para conseguir aquele valor ou aquele benefício agora. Talvez o teu cérebro até entenda que, beleza, fazer meu simulado de matemática tem seu valor, mas será que eu não posso fazer isso semana que vem? Porque agora eu tô cansado, agora eu tô desmotivado, agora eu tô triste, agora eu preciso assistir uma série, preciso maratonar uma série, agora eu preciso ver um filme, agora eu preciso, sei lá, fazer qualquer coisa, certo? Depois eu faço o simulado de matemática. Isso é procrastinar. E essa decisão, né, e essas justificativas que você fica encontrando e buscando e procurando para se convencer, para você não se sentir mal com isso, né? Isso é um monstrinho que faz com você ter um inconsciente. Agora, de onde que vem isso? Isso vem de um sistema de recompensa, tá? Esse cálculo que eu falei, que mistura benefício, que mistura motivação e analisa custo, ele trabalha aí com uma espécie de sistema de recompensa. Ou seja, é aquela famosa frase do o que eu vou ganhar fazendo isso, tá? O teu cérebro se pergunta, o monstrinho, né? Ele se pergunta isso para cada coisa que você faz na sua vida, principalmente de forma inconsciente. Você nem pensa muito sobre isso, mas o teu cérebro o tempo todo está calculando esse sistema de recompensa aqui usando 3 parâmetros. Esses 3 parâmetros, na verdade, são a grande coisa dessa aula e foi aqui que eu tive a sacada. Repara, o primeiro parâmetro que teu cérebro calcula é o valor, ou seja, quanto de benefício eu vou ganhar nisso, certo? Qual é o valor que eu percebo na minha tarefa. E aí a grande sacada que eu tive foi de pensar num sistema de pontuação, certo? Pensa assim, vamos usar sempre uma escala de 5, né? De 5 pontos. 5 pontos positivos ou negativos. Digamos que eu tenho que fazer uma tarefa, por exemplo, eu tenho que limpar a casa. E, nossa, que saco, eu odeio fazer isso, isso para mim tem menos 2 pontos. Embora eu perceba que tem um valor do tipo, nossa, né, casa, higiene, limpeza, não quero viver num chiqueiro. Então, pensando bem, meu cérebro pensou, não, isso tem lá um certo valor, tudo bem. Então, vou dizer aqui que tem uma escala de 2 pontinhos. E a distância é o quê? É o prazer que eu vou ter, certo? E a distância em que esse prazer está. Então, se eu fizer essa atividade, quando que eu vou ter esse prazer? Ele é imediato? Ele é agora? Poxa, se eu limpar a casa, eu vou ter que levar umas 2 casas para, né? Eu vou ter que levar umas 2 horas para limpar a minha casa. Então, vai demorar para eu ficar satisfeito com isso, né? Acho que isso aí, sei lá, só vale um ponto. E o esforço? Meu Deus, o esforço disso é enorme, né? Vou ter que fazer um monte de coisa. Sei lá, no fim das contas, tem menos 3 pontos aqui que o meu monstrinho calcula. E aí, se eu juntar tudo, 2 mais 1, 3, deu 0. Então, estou 0 motivado para fazer isso, para limpar a minha casa. Agora, de repente, eu estou aqui sem fazer nada, né? Estou cheio de coisa para fazer, na verdade. Estou aqui pensando na vida e eu deveria pensar, né, limpar a minha casa. Mas eu acabei de ver também que ali na cozinha tem um pacote de bolacha, tem um Nescau ali com um leite geladinho e de repente eu senti vontade de comer. E aí o que meu monstrinho vai fazer? Ele vai pensar, nossa, um pacote de bolacha de biscoito recheado com Nescau. Caramba, isso aí tem altíssimo valor, porque eu vou ficar felizão comendo e tomando isso.
E o prazer é imediato, por quê? Porque tá ali, é só misturar o leite com o Nescau, abrir o pacote e comer. Então, né, tá muito fácil ganhar. Então, tá muito fácil ganhar esse benefício. Vou botar aqui que ele tá a 5, né? Vamos usar uma escala de até 5 pontos. E qual que é o esforço disso, né? Pô, tá ali, é tudo pronto, é rapidinho, é só juntar tudo. Então, apesar de tudo, eu vou ter que abrir, né, o leite e tal. Então, eu vou botar aqui um esforço 2 e o resultado disso é que eu tenho 4 mais 5, 9, 10, 11. Então, aqui eu tenho 11 pontos de vontade para fazer isso. Então, ao invés de arrumar minha casa, eu vou comer um pacote de biscoito, certo? Por quê? Porque meu cérebro calculou essas duas coisas que ele poderia fazer agora e pensando bem, né? Eu tô triste, eu tô cansado, eu preciso me motivar, eu preciso dessa alegria para viver, né? Para continuar vivendo. Então, eu vou me dar esse luxo, eu vou me dar esse prazer de comer esse pacote de bolacha, sentado no sofá, tomando um Nescau geladinho e não vou arrumar minha casa. Então, por esse meu sistema de recompensa, aconteceu isso, certo? Então, quem são esses 3 parâmetros aqui? São os parâmetros que teu cérebro usa o tempo todo. E aí a grande sacada é fazer disso uma espécie de tabelinha didática, uma tabelinha de placar, para você pensar, certo? De que forma o teu cérebro talvez calcule isso. Então, o valor, né, só para a gente reforçar, representa o quê? Ele representa o tamanho do benefício, do prazer, da satisfação ou do retorno que eu tenho disso, né? Vamos pensar que valor ou benefício aqui tem um sentido bem amplo, né? Então, o valor de alguma coisa também é evitar uma situação negativa. Então, eu vou limpar minha casa, por exemplo, o valor de limpar a casa não é só o valor de limpar a casa, mas tem associação também com não viver num chiqueiro, né? De viver num ambiente minimamente confortável. Então, mesmo a via negativa disso é uma recompensa, tem o seu valor para o nosso cérebro. Tá? Mas vamos pensar aqui em satisfação. Quanto maior a satisfação, mais ponto. Quanto menor satisfação por fazer aquela tarefa, ou quanto menor valor atribuído àquilo, tá? A gente pensa aí em alguns números. Vamos pensar em satisfação, ou outra palavra aqui que pode ser benefício. E a distância? É o imediatismo disso. Significa o quê? Significa agora, quanto mais imediato, mais ponto eu ganho. Será que é depois? Daqui a pouco? Vai levar um mês? Quanto tempo? Tem a ver com esse fator. Então, na hora de pensar no meu simulado de matemática que vai me ajudar a passar no Enem. Nossa, o Enem é só daqui 3 meses. Talvez dê para esperar um pouco, né? Talvez eu faça isso depois. Então, a distância tem a ver com o momento em que você vai perceber esse recurso, esse valor, esse benefício chegando até você. Tá? Ou seja, então, se eu olhar no relógio, daqui quanto tempo eu tenho esse benefício, né, associado ao valor da minha atividade. E por fim, esforço é o quanto de energia eu vou gastar com isso, certo? É fácil de fazer? É tranquilo de fazer? Ou custa muito, certo? Será que isso vai me dar muito trabalho? É tipo isso que teu cérebro vai pensar, tá? Então aqui é o tanto de energia que você vai gastar. E aí, para a gente fazer essa matemática da procrastinação, a gente vai considerar o quê? A gente vai considerar essa tabela do placar de procrastinação, considerando que nela você tem esses 3 valores, certo? Tem esses 3 parâmetros, na verdade. Você vai ter ali o parâmetro do valor, da distância e do esforço. E junto dele, um valor especial para o monstrinho. Esse monstrinho é o teu inconsciente. É aquela vozinha que fica na tua cabeça toda vez que você tem que fazer qualquer coisa, que fica perguntando isso aqui, ó. Será que vale a pena eu fazer isso? O que eu vou ganhar com isso? Tá, mas será que eu preciso fazer isso agora? Essa palavra agora é muito perigosa para o procrastinador. Será que essa tarefa não vai me custar demais? Será que o custo é muito grande perto do benefício? Então, o monstrinho, certo? Aquela vozinha do mal às vezes. E às vezes vai ser boa também, que vai te empolgar, que vai te falar coisas boas, mas às vezes, né, esse monstrinho é meio preguiçoso e vai querer jogar contra você. Então, vamos fazer a nossa tabelinha. A grande coisa dessa aula é isso aqui, ó. A grande sacada que eu falei para você é essa. Repara só. Quando eu tenho aqui, então, 2 ou várias ou 3, enfim, várias situações que eu tenho, né, e eu posso procrastinar. Vamos lembrar, procrastinar o que mesmo? É você ter várias coisas para fazer. Então, eu tenho a tarefa A, eu tenho a tarefa B, eu tenho a tarefa C, a tarefa D e a tarefa E. E aí, de repente, eu, né, num dia de estudo, eu resolvo essa, aí eu olho para essa aqui e penso, não, isso aqui vai dar muito trabalho, depois eu faço. Aí faço essa e penso nisso aqui, isso aqui, tá, vou fazer. E aí, no fim das contas, eu resolvi essas 4 coisas e depois fico me ocupando com outra coisa, eu vou assistir série, vou ver um vídeo, eu vou comer um negócio, eu vou enrolar
E enquanto isso, ó, isso aqui ficou para depois. Aí, acabou hoje. No outro dia eu tenho mais um monte de coisa. E aí eu olho para isso aqui e falo, não, isso aqui depois eu faço. E aí vai passando dia, vai passando dia, vai passando dia. E eu vou enrolando. Então, procrastinar é o comportamento de decidir não fazer uma coisa agora para fazer depois. Só que quando você decide não fazer agora uma tarefa, você troca, na verdade, essa tarefa por outra coisa. Mesmo que seja fazer nada. Fazer nada é uma escolha, certo? Fazer nada é uma tarefa. Então, vamos pensar aqui numa seguinte situação. Ó. Vamos pensar em escola. Situação de escola só para ficar bem fácil de entender. Imagina que você tem ali um trabalho de história bem chato para fazer, certo? Não que seja chato fazer trabalho de história, mas digamos que esse especialmente seja aquele trabalho chatão de história que você tem que fazer, certo? E aí o teu cérebro está lá, digamos que você teve esse trabalho hoje, o teu professor de história passou hoje esse trabalho de história. E aí você tem ali a situação de procrastinação. Imagina só, você tem um trabalho de história que você nem queria fazer, você só vai fazer porque você é obrigado, e você vai fazer porque ele vale ponto. Então, considerando aí o valor das coisas, você não vê muito o valor no trabalho em si, você só vê valor no ponto. Digamos que ele tem ali no teu placar 3 pontos de valor, de benefício, certo? Essa é a tua recompensa. Só que a distância, esse trabalho é só para semana que vem. Então, sei lá, pensando bem, né, isso aqui tá jogando contra. É lá longe, então vai demorar para eu ter esse benefício. Eu vou fazer o trabalho, que é só para entregar semana que vem, até o professor corrigir, até eu receber essa nota, vai tempo. E além de tudo, é um trabalho chatão, que tem que ler um monte de coisa. Então eu também vou ter que me esforçar. Né? E o monstrinho aqui, ele falou, não, o monstrinho acordou na hora que eu olhei pro livro de história e pensei no trabalho, o monstrinho acordou e falou, não, isso aí, né, deixa o pessoal do grupo fazer primeiro, depois você faz. Então o monstrinho tá ali, ó, jogando contra ainda. E em compensação, você tá ali, né, pensando, olhando pro teu livro de história. Mas aí você também tá com o teu celular ali perto. E aí, de repente, notifica o teu celular e você percebe que um amigo teu te mandou um vídeo novo daquele humorista que você adora. E de repente você adora esse humorista. E você sabe que se você assistir esse vídeo, você vai dar umas boas risadas. E, né, você tá precisando, você estuda, né? Você tá depressivão e você tá cansado, então você merece esse prazer, né? Não é isso que você tá se dizendo? Então você tem lá um vídeo de humor que, super valioso. E a distância? Tá aqui no celular, é só clicar. Então tá muito fácil, tá muito acessível, né? É só clicar no link que o colega te mandou. Então vamos botar aqui uns 4 pontos de facilidade, de distância, porque o prazo é imediato, né? Imagina, você vai assistir um vídeo de humor que vai te custar 3 minutos e daqui 3 minutos você estará feliz, certo? Dando boas risadas. Então a distância desse benefício tá ali, ó. 3 minutos de você. E o esforço? O esforço zero, né? Então tá muito fácil. Então quanto mais fácil, mais ponto isso vale. Então, já que tá muito fácil, é só clicar ali no link e assistir. Então, nossa, tá tão fácil, tão fácil, tão fácil que isso aqui vai ganhar uns pontos aqui no meu placar. E o monstrinho tá dizendo o quê? O monstrinho tá lá acordado dizendo, trabalho de história, que saco. Não, você precisa primeiro se dar uma animada. Depois você faz o trabalho de história. Primeiro vamos dar as risadas. Aí o monstrinho foi lá e pilhou você. Certo? E aí, resultado disso é que você tem aqui 5 mais 4, 9, 10, 11, 12, 13 pontos de vontade de fazer esse negócio, de assistir esse vídeo. Agora, e como é que está o placar do trabalho de história? Como é que está a tua motivação para fazer isso? Você tem 3 aqui positivo, só que aí já perdeu 2, está com 1, aqui menos 1, 0, vixe, ficou em menos 4. Então, repara, o teu cérebro ele calcula isso aqui em milésimos de segundos quando você olha para a apostila de história e olha para o teu celular. E aí o que a procrastinação faz com você? Faz você pensar nisso aqui como sendo uma decisão melhor. E aí você fala o quê? Vou dar uma olhada aqui nesse vídeo, vou assistir esse vídeo e depois eu faço trabalho de história. Só que aí você vê um vídeo que leva para outro, e o algoritmo do vídeo te prende. E aí você não sai mais daqui e quando vê aquele vídeo de 3 minutos, você já passou 1 hora vendo besteira na internet, certo? Então, no fim das contas, você enrolou e não fez o trabalho de história. E digamos que a coisa foi assim, né? Passou-se um dia, passou 2, passou 3, de repente você lembra que tem um trabalho de história e você lembra que o trabalho de história é para amanhã. Já está de noite e o trabalho de história é para amanhã de manhã. Aí, de repente, o que acontece?
você rever tudo isso aqui. Na verdade, aqui não. O vídeo de humor continua, né, tendo seu valor. Só que aí, esse trabalho de história, vamos repensar todo ele. Porque agora, o que aconteceu? Agora você tem um trabalho de história que estourou o prazo, né? E lembra, vamos pensar que o valor dele aqui é 3, né? Porque ele vale ponto, ele vai te dar algum retorno nesse sentido. Continua sendo um trabalho chato que eu não queria fazer, que eu, né, não vejo motivo para isso, nem sei para que é isso, mas vale ponto, né? Então vou fazer. E aí, a distância já diminuiu. Repara, antes faltava uma semana, agora o meu benefício está mais ali, então ele está mais próximo, né? Já é para amanhã, então ganhei uns pontos aqui. E o esforço? Pô, continua sendo chato, né? Ainda mais agora que eu vou ter que fazer aqui de qualquer jeito, a galera do grupo nem me chamou pro grupo, eu tenho que fazer sozinho, meu Deus do céu. Então, continua sendo chatão, né? Vai ser, pô, esforçar um monte. Só que o prazo estoura amanhã e o monstrinho ficou doido. O monstrinho falou, meu Deus do céu, se eu não fizer o trabalho, eu vou perder ponto, eu vou receber uma chamada, a coordenação vai encher o saco da minha mãe, eu vou levar uma bronca, é capaz de ter problemas. E aí o monstrinho, ele interfere aqui. Repara, nesse desespero de, meu Deus do céu, amanhã cedo eu tenho que fazer esse trabalho, já passou meu prazo, esse monstrinho taca aqui, talvez, ó, mais uns 15 pontos de desespero, certo? Uns 15 pontos de qualquer abalo emocional que ele teve agora. E aí, de repente, o que acontece? Ó? Eu tenho lá 3, né? 3 mais 2, eu tenho 5 menos 3, 2. Então, aqui, basicamente, eu tenho o quê? Mais 17 pontos. E aí, de repente, o que aconteceu? Eu tenho lá o meu vídeo de humor, que de novo notificou, de novo os caras mandaram pra mim. Eu queria muito assistir o vídeo, só que agora o monstrinho tá louco. E ele tá me dizendo que eu tenho que fazer logo esse trabalho. E aí, de repente, no meu placar, nesse momento, agora, por conta do prejuízo que eu posso ter, isso ganhou valor. Entende? Então é por isso que a gente geralmente deixa pra fazer as coisas em cima da hora, com prazo estourando. Isso é clássico da gente, não é? A gente deixa, enrola, até que chega uma hora que não dá mais para enrolar, certo? Imagina que você está enrolando para ir no dentista um tempão. Você fala, não, semana que vem, mês que vem, e vai indo. Chega uma hora que você tem um problema, você está com dor de dente. É incrível que imediatamente você arranja tempo para ir no dentista, não é? Isso vira uma prioridade. Por quê? Porque o monstrinho enlouqueceu. Porque, de repente, o valor de se livrar daquela dor aumentou. Então, a procrastinação tem a ver com isso. E aí agora, toda vez que você for pensar conscientemente sobre as tarefas que você tem que fazer, eu quero que você imagine na sua mente isso aqui, essa tabela, essa planilha, esse placar, com esses 4 fatores, certo? Quantos pontos de valor você atribui para as tarefas que você tem? Qual é a distância dessa recompensa? Ela vai acontecer agora, daqui 5 minutos, daqui 1 hora, daqui 1 dia, daqui 1 semana, daqui 1 ano? E qual que é o esforço para isso? E o que o monstrinho está falando na tua cabeça? Será que ele está controlando você? Será que o teu inconsciente está sabotando você? Já ouviu falar de autossabotagem? Então, o monstrinho está aqui fazendo isso, certo? Então, pensa nesse placar. E aí lembra também que por aqui tem coisas que o monstrinho faz, né? O monstrinho ele fala também para você o seguinte, e se eu não conseguir? E se eu tiver que fazer o trabalho de história, e esse trabalho de história chega na hora de apresentar eu travar, se eu ficar nervoso, se eu esquecer, aí ele já começa a jogar contra, tá tentando sabotar você. Do tipo, não, então faz assim, ó, nem faz, poupa esse sofrimento, tá? Será que adianta tentar? Será que eu vou conseguir entregar no prazo? Imagina, você tem o trabalho de história para amanhã de manhã, já é de noite, são 9 horas da noite. Será que vai dar tempo de eu entender o que é o trabalho, fazer, executar e preparar uma apresentação? Não sei, o monstrinho vai dizer que não. É pelo amor ou pela dor? O monstrinho está dizendo que, talvez eu não vou conseguir, talvez não adianta, mas eu pensei, caramba, se eu não fizer o trabalho, eu vou me ferrar com a minha mãe, porque ela vai ficar furiosa e eu vou ter algum tipo de prejuízo, vou ter algum tipo de castigo. Então, se não vai pelo amor, vai pela dor, certo? Então, às vezes, nosso cérebro fica calculando tudo isso, certo? E você tem que ter essa noção, você tem que perceber que o monstrinho está lá dentro falando e que teu cérebro está tentando colocar ali, né, alguma atribuição de valor. E aí, a grande coisa para você entender sobre procrastinação aqui é que essa percepção de valor passa por uma questão muito subjetiva, né? Talvez você não veja valor no trabalho de história, mas porque você não parou para pensar nisso. Será que o trabalho de história é só pelo ponto? Será que isso não vai agregar valor na minha visão de mundo,
na pessoa que eu sou? Será que isso não vai me tornar uma pessoa mais crítica? Qual é o valor de ser uma pessoa mais crítica? Qual é o valor de ser uma pessoa talvez mais culta, mais consciente socialmente? Então, você tem que tentar trabalhar a percepção de valor das coisas. Quando você procrastina comendo besteira, por exemplo, você tem que pensar qual é o valor dessa porcaria frita aqui que eu estou comendo, certo? Então, esse tipo de coisa tem que mudar. E a mesma coisa vem também nessa percepção de prejuízos e prazos. Então, quando um monstrinho ele percebe que uma coisa é valiosa, ou percebe que alguma coisa não é valiosa, mas percebe que pode ter um prejuízo por você não fazer alguma coisa, então ele faz você trabalhar. Ele vai mexer nessa numeração aqui que nem a gente viu, nesse placar, tá? Então, repara também que o monstrinho, ele só fala quando o prazo acaba. E você tem que se cuidar com isso, né? Você tem que ser uma pessoa que manda no monstrinho, não é o monstrinho que manda em você. Então, planejamento, rotina, produtividade, tudo isso ajuda você a domar esse monstrinho, tá? Um outro ponto também é tomar cuidado com isso, ó. Às vezes você se pega procrastinando por nada, né? Por quê? Porque fazer nada também por si só é uma atividade, né? Sair da inércia dá muito trabalho. Então, quando a gente pensa assim, tipo, eu vou enrolar aqui mais um pouquinho sem fazer nada, eu vou enrolar aqui mais um pouquinho no celular, né? Por que que às vezes você deixa de estudar para ficar um pouquinho mais no celular quando vê passou 1 hora, 2 horas? Porque qual que é o valor do celular? O celular é um instrumento hoje de socialização. E o ser humano, naturalmente, né, por ser um animal social, a gente vê muito valor, né, na interação social. Então, se eu estou lá com o meu celular na mão sem fazer nada, enrolando para não estudar, qual que é o valor que o meu cérebro vê? Que talvez ali eu estou no meu WhatsApp, estou lá no meu Instagram, estou nas minhas redes sociais, conversando, falando com pessoas, curtindo, não sei o quê, e isso tem um valor, né? E o valor disso, o benefício disso é imediato, né? Porque eu fico feliz ali agora, para cada curtida. E o esforço disso é mínimo. E o monstrinho? Poxa, o monstrinho adora, tá? Então, isso aqui também é para você tomar cuidado. Tanto que tem uma frase, né? Eu deixei aqui um texto para você que é o seguinte, ó. Um outro ponto que mexe nisso, né? O medo da frustração de fazer as coisas. Por isso que às vezes a gente prefere não fazer nada, entendeu? Porque fazendo nada, você fica ali na inércia, você não sente dor. Não cresce, mas também não sente dor. Então, o medo da frustração. Repare nisso aqui, ó. Medo da frustração, do resultado negativo, de vivenciar uma consequência indesejável, também gera esse tipo de procrastinação. Nesse caso, ó, a motivação para não fazer é uma espécie de fuga. A recompensa é o alívio por não fazer, de fugir da tarefa, de evitar uma frustração. Então, muita gente deixa de fazer as coisas para evitar uma frustração. Eu mesmo estou procrastinando aqui na minha vida, de repente passar lá no banco e ver lá uma situação de financiamento imobiliário, porque no fundo eu fico pensando, bicho, e se não der? Vou me frustrar, vou imaginar que vou sonhar com uma casa nova e tal, e de repente, dali a pouco o gerente do banco diz, não foi aprovado, né? Não foi aprovado. Então eu tenho medo talvez de me frustrar com isso, e por isso eu estou enrolando um tempo para fazer isso, certo? Então, esse aqui é um outro tipo de procrastinação que pode estar relacionado à ansiedade. O que ansiedade é? Ansiedade, basicamente, é excesso de futuro. Ou seja, você tem tanto medo de algum resultado lá no futuro, de alguma coisa que está meio distante, que você nem faz. Tem pessoas, por exemplo, que enrolam para estudar no Enem. Por quê? Porque tem medo de não passar, né? Tem gente que não faz concurso público, que não faz vestibular, que não faz Enem. Por quê? Porque tem medo de não conseguir. Então, na dúvida, o que eu faço? Eu abraço aqui a boa e velha inércia. Porque a inércia é gostosa, né? Ela é aconchegante, ela não me faz sofrer, certo? Então, isso tudo explica o porquê de procrastinar, né? Por que a gente procrastina tarefas e atividades, especialmente aquelas importantes de altíssimo valor, mas também de altíssimo esforço. Beleza? Então, esse painel geral que eu deixei aqui para você é uma forma de tentar explicar para você, principalmente com esse placar, o que é procrastinação e por que você decide, às vezes, não fazer algumas coisas. Tá? Então, olha com muito cuidado para isso, pensa muito bem sobre isso, tenta imaginar na sua vida situações de procrastinação e tenta pensar nesses numerozinhos, né? Números que vão de mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, ou então que vão de 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, e usa esses parâmetros para tentar fazer o teu placar de procrastinação. E lembra que o monstrinho tem esse superpoder
de ultrapassar as escalas de 0 até 5 ou de menos 5 até mais 5. Tá? Ele consegue fazer isso aqui e dar uma virada de chave. Tá? Mas a grande coisa é, para e pensa em quais situações você procrastina, por que você procrastina e qual é o custo-benefício que você supostamente está calculando para cada coisa que você não fez, que você deliberadamente e às vezes inconscientemente decidiu não fazer. Tá? Então, quando você decidiu não estudar, decidiu parar mais cedo, decidiu não fazer o simulado, decidiu não tentar aquele concurso, tenta pensar no que tem por trás dessas decisões. Eu tenho certeza que uma vez que você faça isso, sua vida vai mudar para sempre. Vou até aumentar a tela aqui, olhar na tua cara e falar, ó, quando você fizer isso, sua vida vai mudar para melhor. Não estou dizendo que você vai deixar de ser um procrastinador, até porque esse nosso papo aqui sobre procrastinação ainda não acabou. Tem mais aula sobre isso. Tá? Mas o que eu estou dizendo aqui é que talvez você aprenda a lidar melhor com isso, certo? Lembra que lá no começo da aula eu falei o quê? Que a gente precisa conhecer o problema para resolver o problema. Então eu te mostrei aqui o que é procrastinação, o que ela é, como que ela acontece e quais são os parâmetros que teu cérebro usa para pensar isso tudo, certo? Agora que você sabe como funciona, vai lá e pensa sobre isso para conseguir achar soluções, beleza? Numa próxima aula a gente vai continuar falando sobre isso e também falar dessas soluções, obviamente, tá bom? Então, é isso aí. Segue nas aulas, não vai ficar enrolando, não vai deixar para depois, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!